Quem também está sofrendo é o Barbieri. O Vasco começou bem o Brasileiro, a torcida se empolgou, mas agora o Barbieri está precisando controlar a impaciência do vascaíno. Vitória sobre o Atlético Mineiro em Belo Horizonte. Vasco! Empate com o atual campeão Palmeiras. As duas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro alimentaram uma certa animação na torcida vascaína, mas geraram um problema também. O Vasco, num dado momento, supera a expectativa e depois essa expectativa é jogada contra o Vasco. Aí a gente não entende. O time foi vaiado na derrota para o Bahia em casa. E também foi alvo de críticas por parte da torcida após o empate com o Fluminense. Por isso, o técnico Maurício Barbieri achou melhor se pronunciar. A gente está lutando para competir e vai melhorar e vai acrescentar coisas e vai conseguir desenvolver mais o jogo. Mas nesse momento, entender o que são as nossas limitações é sinal de sabedoria. Uma dessas limitações é o encaixe do elenco, que foi todo reformulado este ano e que ainda tem jogadores jovens em formação. O Rodrigo está disputando jogos como profissional pela primeira vez na carreira. O André está disputando a primeira Série A na carreira, assim como outros jogadores. Mesmo ainda estando em formação, Andrei Santos é peça muito importante aqui no Vasco. E o clube continua lutando para contar com o jogador pelo maior tempo possível até o início da disputa do Mundial Sub-20. A presença no jogo de amanhã contra o Coritiba está garantida. E o Vasco tenta adiar mais um pouco ainda do Andrei para a seleção para ter o jogador também no domingo contra o Santos. Marlon Gomes, outro convocado para o Mundial, já se apresentou. Com o time do Vasco ainda em formação, Barbieri insiste em um pedido. Precisa de tempo, paciência e muito trabalho. O Cruzeiro se aproximarem de uma zona de rebaixamento no meio do campeonato, a questão emocional vai pesar para o torcedor, a imprensa vai começar a falar, os jogadores vão se sentir pressionados. Por isso, o primeiro objetivo para essas equipes que retomaram... 45 pontos. 45 pontos. E depois ver o que vai conseguir dentro da competição. Vou voltar ali para me despedir dos amigos no Maracanã. Ah, deixa eles aí. Porque acho que já estão fechando o Maracanã. Então a gente tem que deixar liberar. Luiz Carlos Júnior, Paulo César. O Paulo comeu uma coxinha grande pra caramba, que o Luiz postou uma coxinha gigante. Eles não estão com fome, não. Amigos, um beijo pra vocês. A gente está na expectativa pelas coletivas aqui. Eu jurava que você ia ficar com inveja. Oi, Paulinho. Não, eu só dizer que a coxinha tá fazendo efeito, a gente precisa ir embora. Já tá passando o momento dela, preciso me alimentar de novo. Libera que a locomotiva vai passar apitando lá. Se ela apitar dentro da cabine, o negócio vai ficar feio. Luiz, um beijo pra você, Paulinho, PC. Desculpa, tá, PC, porque hoje realmente a montagem foi absurda. Amigos, tchau, amigos. Vem a locomotiva do Roger, segura! Vocês. A gente tá na expectativa aqui pela coletiva do Maurício Barbieri, treinador do Vasco, e também do Fernando Diniz. Daqui a pouco, quando começarem a falar, a gente vai pra lá. Uma discussão que é legal também em cima aqui do Fluminense e do Vasco, primeiro do Fluminense, porque tem mais competições envolvidas ainda na temporada, é a discussão física. Hoje a gente viu o Samuel Xavier sentindo, tendo que sair com 25 minutos. E não é um time jovem. Não é um time jovem. Acima de 30, Samuel, Marcelo acima de 30, Ganso acima de 30, não é um time que Melo acima rodar, de 30, né? O Fábio acima de 40. O Diniz gosta de repetir. Thiago que ele botou Thiago acima Santos. de 30. E tem mais. O Diniz gosta de repetir Manuel a acima escalação de 30. ideal dele, né? O que ele entende. Cano acima de 30. Como que vai fazer isso agora? Eu tô olhando aqui a sequência desse time do Fluminense. No meio de semana tem um Cruzeiro que vocês citaram. O Cruzeiro no momento de líder de brasileiro. Daqui a pouco vamos falar de óbvio, amanhã pode perder a lirança, o Botafogo joga, o Fortaleza joga. Dorme líder. Dorme líder. Depois dos dois mas isso pro torcedor cruzeirense já é uma... Há quanto tempo? O Botafogo viveu isso agora. Há quanto tempo que o Botafogo não era líder de uma Série A? O Cruzeiro também vem fazendo um bom trabalho aí com o Pepa. Mas tem, então, esse time do Cruzeiro, o Fluminense enfrentar no meio de semana. Primeira rodada de Brasileiro em meio de semana. E aí sai no fim de semana em casa, né? Vai jogar com o Cuiabá. É fora contra o Cruzeiro, em casa contra o Cuiabá. Porque depois já tem Copa do Brasil, um clássico contra o Flamengo. Essa ideia física e esse planejamento junto, a fisiologia, departamento médico, vai ter que ser trabalhado também, mesmo o Diniz não gostando, né, de poupar o seu jogador por causa do físico. Eu fiz essa pergunta lá no Boleiragem quando o Fluminense foi campeão carioca e você tem jogadores que podem suprir daqui a pouco o Martinelli volta, te dar uma opção melhor de meio de campo. Mais alternativa. É muito maior e mais qualificado do que foi no ano passado.
Agora, como ele vai administrar, como ele vai ter essa conversa com fisiologia, com preparação física, aí é uma coisa interna que a gente não consegue ter. A gente vai fazendo a leitura jogo a jogo. Ô Pedrinho, eu quero discutir, entrar aqui no assunto Pedro Raul. É um dos jogadores mais comentados pelo torcedor do Vasco. Quero saber de vocês como foi o jogo clássico do Pedro Raul, inclusive com um gol no início, né, naquela falha do Fábio em saída de bola. Mas antes vamos para o Maracanã, voltando para lá, porque o Gabriel Peck falou na saída do jogo, ali na zona mista, a palavra para o jogador do Vasco. Sem dúvidas, a gente está mostrando que contra grandes equipes a gente também faz grandes jogos. Então a gente está muito feliz, a gente está trabalhando muito forte e a gente fica feliz de poder jogar para igual com o Galo, com o Palmeiras, com o Fluminense, que são equipes que já estão na Série A há um tempo e estão fazendo um bom trabalho. Como que foi esse jogo hoje no sentido de concentração? Porque marcar um time como esse do Fluminense, que joga dessa forma, né, com muita movimentação, é um time que exige muito fisicamente dos adversários, então de concentração e fisicamente, que a gente viu que vocês saíram esgotados de campo, né? Então como é que foi isso? Então o professor, ele passou uma estratégia, a gente sabe que eles gostam bastante de trabalhar a bola e eles arriscam bastante, então o nosso gol foi de uma pressão que a gente fez no treino, que a gente sabe que a gente tem que pressionar para tentar roubar ali perto do gol deles, e a gente foi muito feliz e acabamos fazendo o gol, e claro, contra eles a gente sabe que exige muito fisicamente, porque eles são um time que gostam de ficar... Ele tem um controle, passar mais tempo com a bola, descansar com a bola também no pé, né? E outra coisa que para mim é muito importante é o entorno, né? O PEC tinha um entorno muito ruim, né? Muito. Os times do Vasco do ano passado, os ele últimos sobe em 19. Anos, era horroroso. Sobe em 2019, o PEC tem poucos jogos em 19. Tecnicamente não entregava coitado. Quem associava o jogo com ele técnico eram jogadores que não tinham condições. Hoje em dia o Vasco pelo menos tem um time, né? Você olha para o Vasco, você tem o André que subiu ano passado, mas hoje tem o Jair do lado que é um jogador que tem qualidade. Você tem o Alex Teixeira que do ano passado não estava bem porque tinha voltado, tinha ficado 3, 4 meses sem jogar, não estava bem fisicamente. O Puma, lateral, que dá esse suporte e faz ultrapassagem. Você tem Piton, você tem um dupla de zaga melhor, você tem um Pedro Raul ali na frente. Então o entorno do Vasco hoje é um entorno... Diferente dos últimos jogos, Vasco passa intacto e não sofre gol no fim do primeiro tempo com o Fluminense. Inscreva-se no canal se quiser ficar antenado às últimas notícias que cercam o Vasco da Gama de forma diária. O Vasco da Gama mostrou uma postura diferente no último jogo do Campeonato Brasileiro e conseguiu passar ileso no final do primeiro tempo contra o Fluminense. A equipe vinha sofrendo gols em momentos cruciais das partidas, o que vinha comprometendo o desempenho do time e o resultado final dos jogos. O técnico Maurício Barbieri parece ter ajustado a defesa do time, que agora consegue segurar as investidas adversárias e evitar os gols no fim do primeiro tempo. Ainda é cedo para afirmar que a defesa do Vasco está totalmente ajustada, mas a melhora nos últimos jogos é evidente e pode ser um sinal de que a equipe está no caminho certo. Na minha opinião, já é uma evolução da equipe que começa aos poucos a melhorar seus pontos fracos. Deixa nos comentários a sua opinião sobre isso e se inscreva no canal.